foi onde nós fizemos a leitura, e vamos ficar focado no livro de Número. Confesso aos irmãos que eu nunca falei sobre este capítulo, mas a gente vai descobrir algumas coisas que estão neste capítulo. Eu creio que Deus vai falar comigo e com você. Amém? Número, capítulo de número 12. Toda glória seja para Jesus. Iniciamos no versículo 1. Número, capítulo 12. E o versículo de número 1 e o 2. Depois a gente vai ler. Ele diz assim: e falaram Miriam a Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, por quanto tinha tomado a mulher cuxita. Disseram-lhe: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Amém? E o Senhor ouviu. Glória a Deus. Vamos meditarmos um pouco no capítulo 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Aqui fala sobre 3 personagens. Quem? Miriam, Arão e Moisés. Vamos para os cargos eclesiásticos. Vamos lá. Miriam, profetisa. Arão, sacerdote. Moisés, líder. Existe uma diferença muito grande. E a palavra de Deus, ela diz que falaram Miriam e Arão contra quem? Ao seu líder. Juntou Arão e Miriam contra o líder, contra os princípios do seu líder. Arão viu o mar se abrindo, Miriam estava junto. Todo o negócio de Deus era com Moisés. Nós encontramos na Bíblia que o povo dizia: Moisés, fale tu conosco, não fale Deus conosco, para que não morramos. Porque todos os propósitos de Deus era justamente com Moisés, porque Moisés era o líder. E agora nós encontramos que juntou-se Miriam e Arão, os dois contra o seu próprio líder, contra as decisões que o líder veio a tomar. Aqui diz que Moisés, por causa da mulher cuxita que Moisés tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Mas isso aí não é motivo de se levantar os dois contra Moisés. A gente temos que parar e pensar 2 ou 3 vezes antes de ser contra as nossas lideranças. Liderança não somente na igreja, mas também no círculo familiar. Tem filhos que se levantam contra o pai, filha contra a mãe,
Mas no nível espiritual nós encontramos aqui que Miriam e Arão estavam se levantando contra o seu líder. É um perigo muito grande. Deixa o líder em paz. Nós temos que reconhecer o que é de direito. Versículo de número 2. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Os dois começam a conversar, Miriam e Arão, e começaram agora com orgulho, com soberba, e começaram a dizer: olha só, porventura falou somente o Senhor por Moisés? Só fala com Moisés, né? Não falou também por nós? Oxe, quer dizer que só quem manda é Moisés? Quer dizer só o líder é só Moisés, é? Cuidado, pessoal. Ah, não. Porventura Deus só fala com Moisés? E a gente? Será que a gente também não merece honra, não? E começou, olha, o nariz empinado. Cada um se coloca no seu lugar. Nós temos que entendermos isso. E Miriam começou junto, olha, aquela conversa só nós dois, tirando a casquinha de Moisés, falando de Moisés na ausência dele. Junto a Arão, Miriam tudo falando, espírito de fofoca contra o seu líder. Juntou os dois, tudo falando contra Moisés. E o pior para a vida deles dois, aqui no versículo 2, na parte B: e o Senhor ouviu. O que é pesado é que o Senhor ouve. Cuidado, a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos. Mesmo ausente, mesmo fofocando de Moisés, mas Moisés era o seu líder. Mas agora tem uma coisa: a visão que Miriam e Arão estavam tendo para Moisés não era mais como ele fosse mais um líder deles. Eles queriam ser líder. É perigoso. E juntou-se os dois. É mesmo. Deus só vai falar agora só com Moisés. E a gente também fala com a gente, vai falar com a gente também. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque o Senhor ouve. Ele escuta tudo que a gente fala. Por isso que nós temos que pensar antes de falar. Porque aqui nessa terra você pode esconder-se de um e de outro. Mas tenha cuidado, porque Deus ouve. Agora nos diz a palavra. Versículo 3: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Quando a Bíblia fala que Moisés era o mais manso, é porque existia, isso aí é uma coisa do líder. Ele tem que ter uma estrutura, um equilíbrio emocional muito grande. Ele tem que ter um autodomínio, um autocontrole. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito,
foram 600.000 homens que saíram. Agora, eu não estou nem contando nem com mulheres e nem com crianças. De homem foi 600.000 homens. Fora mulher e criança, imagine. E quem era o líder? Moisés. E por quê? Ainda aparecem pessoas para falar de um líder como Moisés. Tudo nos pinhachos de Moisés. O povo de Israel, tudo saiu, mas Moisés era o condutor, era o líder. E Arão viu isso. Arão trabalhou com Moisés. Miriam, sua irmã, estava perto. Ela profetiza, estava tudo junto. Tudo acompanharam o trabalho de Moisés. Mas chegou um certo ponto que ele não estava, os dois não estavam olhando para Moisés como mais líder. Não estava tendo mais aquela mesma coisa como antes. Quantas vezes isso tem acontecido no meio do povo de Deus? Às vezes tem pessoas que até para dar uma paz do Senhor, pastor, muitas vezes é aquele, meu Deus do céu, tem até aquele temor. Mas depois, pastor, dá-lhe, pastor, fica assim. Hoje no começo era uma coisa. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês têm que ter cuidado. Ministério é ministério. Amigo é amigo, negócio é negócio. Mas vamos continuar, que ainda tem coisa boa chegando. Versículo 4. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Deus ouviu o que eles estavam falando de Moisés. E Deus chamou os três. Pode sair de dentro da congregação. Sai de dentro da tenda. Porque Deus não habita no lugar que tem contenda, fofoca, disse-me-disse. O Espírito de Deus é santo. E agora Deus, veja o versículo 5. Então, vamos detalhar o versículo 4, eu divido por 5. E logo o Senhor disse, vamos lá, versículo 4, disse a Moisés, e a Arão e a Miriam. Dá para observar uma palavra aqui diferente. Imagine só o versículo de número 4. Vamos lá, o versículo primeiro que diz: e falaram Miriam, Arão contra Moisés. A primeiro nome foi Miriam, depois de Arão e depois de Moisés. Agora vamos, como é que Deus fala? E disse Moisés, Arão e Miriam. Pegou alguma coisa do ar? Olha como o negócio é. Deus, primeiro, ele trata com o líder. No versículo de número 1, o primeiro nome foi Miriam. Olha, Miriam, Arão e Moisés, no final. Deus agora, ele chama diferente Moisés, Arão e Miriam. Sabe o que significa isso? Que Deus não quebra princípio de autoridade. Deus não quebra. Miriam, que queria ser a primeira, foi a última.
tentou colocar o nome do seu líder lá para baixo. Deus disse: não, o nome dele tem que ser o primeiro. Interessante, mas Deus ele trata primeiro com a liderança. E as cartas lá do Apocalipse? Carta que Deus, Jesus Cristo, que enviava aos anjos da igreja de Éfeso, de Tiatira. Primeiro Deus ele trata com o líder, porque isso aí é princípio da autoridade, e Deus sabe muito bem a primeira pessoa com a qual ele pode contar. Ele não tinha Miriam como uma liderança, mas tinha Moisés como uma liderança. Então ele disse: Moisés, Ricardo, Arão e Miriam. Agora o versículo de número 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Deus não entrou, ele ficou na porta da tenda. E Deus chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. Sabe o que significa isso? Acerto de conta. Deus ouve. Agora imagina Deus dizendo: fica ali, Moisés. Arão, vem cá. Vem cá, Miriam, que agora eu tenho um particular com vocês dois. Cuidado. Deus ouve. Vem cá os dois. Versículo de número 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, figura, profeta, e Miriam era o quê? Profeta. Ela profetiza. E Deus já começa a dizer: se tiver aí no meio um profeta, e tinha, mas o ministério de Miriam já estava caindo, ó. Porque a boca de um profeta é para abençoar as pessoas. Boca de profeta não é para falar o que quer. Temos que ter cuidado. Existem muitas pessoas com a mente perturbada. Não, porque Deus mandou falar isso, e Deus disse aquilo. Cuidado com o profeta, porque o que tem se levantado nesses últimos dias é um molho de profetas mentirosos. E a palavra é: Deus ouve. Ele escuta tudo. E começa agora Deus dizer: se de vós houver profeta. Imagina agora Deus falando com Miriam: eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim, versículo 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8, boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivesse temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Deus estava dizendo: olha, com o meu servo Moisés eu falo boca a boca, eu tenho intimidade com Moisés, com o líder de vocês, eu tenho intimidade com ele. A maneira que eu converso com Moisés, eu falo com ele boca a boca, não significa que eu vou também falar com vocês, não. E outra, eu trazendo para a linguagem de hoje, porque o que eu tenho com Moisés é com Moisés, e com você, Arão, é outra história. Com Moisés eu falo boca a boca. Agora entenda só a palavra. Deus diz aqui:
não tivesse temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Porque Deus ouve. Deus ouviu que os dois estavam falando de Moisés. E agora Deus, ele fala com Miriam e com Arão, dizendo: não tivesse temor de falar contra o meu servo. Não tivesse temor. Sabe o que significa isso? Vocês não tiveram respeito pelo líder chamado Moisés, meu servo. Olha, a palavra está bem no singular. Não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Moisés, ele era servo de Deus Altíssimo. E Deus agora chama para o particular. E Moisés não estava sabendo de nada. Moisés está fora disso aí. Olha que Deus muitas vezes cuida de nós se nós sabemos de nada. Muitas vezes Deus, ele faz um acerto de conta contra algumas pessoas que se levantam contra o seu líder nas escondidas, e muitas vezes não sabem por que está sofrendo, não sabem por que está acontecendo. Cuidado, é melhor ficar calado, porque Deus ouve. No versículo de número 9: assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Deus podia ver Arão e Miriam: eu vou matar vocês dois agora. Mas Deus, ele fez pior do que matar. Deus, ele fez pior. E o que foi que Deus fez? Se afastou-se dele. O homem sem a presença de Deus não é nada. Mulher sem a presença de Deus não é nada. Deus disse, em outra palavra, a minha presença não vai mais estar com você, Arão. A minha presença não vai estar mais com você, Miriam. Eu sei que você é profeta, profetiza, mas eu não vou estar mais contigo, eu vou te sair junto de você. E agora, cadê Miriam agora para profetizar? Ficou difícil. O castigo veio, o acerto de conta veio. A Bíblia diz lá em Provérbios 13, parece que é o versículo 12 que fala que cada um comerá do fruto da vossa boca. Nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós vamos falar. Temos que ter muito cuidado, porque Deus ouve. Agora, observamos, versículo de número 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa. Miriam era leprosa? Não. Alguns textos da Bíblia diz que Miriam ficou leprosa. E aqui, a Bíblia diz aqui que Miriam já era leprosa. Como é que a gente pode entender essa palavra? Porque a Bíblia fala aqui que Miriam já era leprosa. Pelas ações, pelas atitudes dela, que estava dentro da tenda, dentro da congregação,
mesmo sendo profetisa, já era leprosa. É aquilo que muitas vezes está encoberta diante dos olhos da igreja, mas Deus conhece o coração. Quantos não profetiza e o coração cheio de maldade? A pessoa dessa já é uma leprosa dentro da igreja, já está leprosa. Miriam era leprosa. Muitas vezes as pessoas olham para outro, mas só olham muitas vezes o exterior. Fulano é uma bênção, mas no coração está leproso, está leprosa. E o texto aqui de que Miriam já era leprosa. Ela estava no meio da congregação, mas já era leprosa. Ela estava no meio do povo de Deus, mas era leprosa. Porque não tinha mudança. Não tinha mudança nela. Ela tinha um coração cheio de inveja de Moisés. Os dois tinham inveja de Moisés. Os dois mesmos sabiam que Moisés era sua liderança, mas tinha uma inveja. Está leproso. Aí muitas vezes as pessoas se enganam. Já vem fulano aí, marchando, marcha para lá, volta para cá, está cheia de Deus. Jesus sabe. Muitas vezes já está na igreja, muitas vezes a pessoa quer assim, eita que é Deus, eita que é Deus puro. É não, no interior, ela é leprosa. A contaminação ela vem de dentro do coração. É dentro, olha, é de dentro. Para uma pessoa melhorar por fora, tem que melhorar primeiro por dentro. E Miriam era leprosa. Mas vamos continuar. Como era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu. Agora, olha Arão dizendo: Ah, Senhor meu. Desde fazia muito tempo que Arão chamava Moisés de Senhor. Mas quando ele viu a situação de Miriam leprosa, ah, Senhor meu, agora que tu estás falando com o teu líder, chamando ele de Senhor, deixa eu dizer um negócio para vocês. Presbítero Geórgio, aqui, nós temos que chamar pelo cargo as pessoas. Ei, Geórgio, olha, você, não é você, presbítero Geórgio, a esposa, irmã Cícera, na sua casa, pode chamar ele de Geórgio, não tem importância. Isso é dentro da sua casa. Aqui na igreja é presbítero Geórgio. Jailda tem que falar para o nosso presbítero Fernando. Aqui na igreja vamos ouvir o nosso presbítero Fernando. Embora que na sua casa chame de amorzinho, meu amor, meu biscoito, meu doce licor, mas isso é na tua casa. Nós temos que entender o cargo que a pessoa tem. Até o Arão não chamava Moisés de Senhor mais. Mas quando veio o castigo, aí veio o reconhecimento. Agora, ô Senhor, Moisés meu Senhor. Porque quando ele viu a situação da irmã dele toda leprosa, ah Senhor,
começou a se amar Moisés de Senhor, começou a reconhecer a liderança que era Moisés. Olha só, vamos continuar. Versículo 11: pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ele aqui foi um réu confesso. Quem é que age loucamente? O louco. O louco. E não pensa o que vai falar. Então o louco, ele fala o que não quer, fala o que quer, tanta coisa. Ele não estava reconhecido. E ele disse: o que eu cometia, esse pecado, isso foi uma loucura. Uma loucura de eu não ter reconhecido Moisés como meu líder. Isso é uma loucura que eu fiz, que nós fizemos. Aí nos diz a palavra. Vamos continuar. Versículo 12: ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida, ou a metade da carne podre. Quando Arão olhou para a situação de Miriam, ele começou: meu Deus, ela está parecendo um aborto, algo terrível, com a carne podre, consumida. Cadê a boa aparência de Miriam? Não tinha mais. Miriam apodreceu, ficou podre. Cadê a profeta agora? Cadê a profeta? Profetizava tanto, né? Era tanta profecia. Qual é a situação dela agora? Estava lá leprosa, podre. Arão olhou assim. Eu imagino Arão, começou logo a ficar crendo. Meu Deus, o que é isso? Mas peraí, se foram os dois, se foi Arão e se foi Moisés? Não, foi Arão e foi Miriam. E o castigo é somente para Miriam? Será que Arão também teve um castigo? Teve. Mas deixa eu falar um negócio. Há um, Deus trata logo. Há outro, Deus trata depois, mas também não escapa. Daqui a pouco eu digo a vocês o castigo de Arão. O castigo dela foi ficar leprosa. Algo terrível, um aborto, feito um aborto, uma coisa podre. Foi a visão que Arão teve com a sua irmã. Agora vamos continuar. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Veja só como é que é o negócio. Arão viu a irmã leprosa. E agora Arão fala com Moisés: meu senhor, para ele, Moisés fala com Deus, reconhecendo a autonomia de Moisés. Moisés agora fala com Deus. E Moisés, a Bíblia diz, clamou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu rogo-te que a cure. E Deus ouviu Moisés? Não. Versículo de número 14. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai conspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Sabe o que significa isso? Disciplina de Deus sobre a vida de Miriam. Ainda que Moisés pediu, Moisés não era o servo, não era o líder,
Ele clamou a Deus. Deus disse: não, eu não vou tirar não essa lepra dela não. Ela vai estar fora do arraial. Tira ela, deixa ela no centro de isolamento por 7 dias, deixa ela lá. Vou tirar ela do meio do povo, mas a disciplina não vou tirar ela. Deus é Deus. Deus é justo. Deus não podia deixar uma leprosa dentro da congregação. Não. Tirou de dentro do meio os 7 dias. Ainda que Moisés pediu, a Bíblia diz que Moisés clamou, mas Deus não quis nem saber. Versículo de número 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. O povo não partiu. Ou seja, o povo não fizeram nenhuma ação. Depois que viram o que aconteceu com Miriam, agora começou a temer. O povo não se manifestou em nada. Ficou tudo calado. Aí eu pergunto, quando Deus tirou Miriam, a profetisa Miriam, para fora do arraial, e por que o povo não foi atrás? Porque agora tem uma moda. O profeta sair da igreja, o pessoal vai atrás também. E aqui Deus tira Miriam de dentro, tira Miriam e o povo ficou no lugar. Vai atrás de Miriam. Tem muita gente atrás de Miriam por aí. Miriam saiu da congregação, eu vou atrás. O povo de Deus não pode fazer diferença, porque o que Deus tem contigo é contigo, não é com o profeta, não é com o pastor, é com você. Deus cuida, sabe cuidar de cada um. Então ninguém podia, ficaram tudo caladinho. Deus corrigiu: vem cá, leprosa, sai do meio do meu povo, fica ali, sai fora do arraial, sai do meio do meu povo. E ninguém saiu de dentro do... E hoje tem um bocado de pessoas que não estão na igreja servindo a Deus. Saiu uma mulher, saiu um homem, eu vou atrás. É porque Jesus não é importante. Para muitas pessoas, Jesus não é importante. Tenha cuidado, vamos ter visão espiritual, visão de Deus. Agora vamos falar um pouquinho sobre Arão, no capítulo número 20. O castigo vem depois. Olha, Deus é justo. Cuidado com aquilo que nós falamos. Deus ouve. Deus ouve tudo. Muitas vezes a pessoa dá um voto com Deus. Sabe o que a Bíblia diz? É melhor você não fazer voto. Não faça não, faça não. Do que fazer e não cumprir. Uma coisa é você fazer um voto com uma pessoa, mas com Deus a coisa é muito mais séria. Capítulo 20, deixa eu ver se eu me lembro como ficou a situação de Arão. Capítulo 20, versículo de número 27. Adiante, ele diz assim: fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão as vestes, e as vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão. Você vai entender essa palavra, vou falar. Arão era sacerdote. O ministério
ministério dele era algo maravilhoso, mas ele não morreu como sacerdote. Não morreu. Ele perdeu. Desde que ele estava falando contra o seu líder Moisés, lá no capítulo 12, Miriam perdeu a posição de profetisa e ele perdeu a posição de sacerdote. Era questão de dia. O sacerdote dele, a roupa de sacerdote, passa para o filho dele. Arão, ele não morreu como sacerdote. Ele não teve um descanso, um velório como sacerdote. Foi completamente diferente. Tem muita da gente que é pastor hoje, aí depois sai da igreja, se desvia, quebra a cara, fala o que não deve. Eita, aquele pastor fulano morreu. Ele não era mais pastor. Não era pastor não. Eu virei muitas vezes pregando na igreja. Ele não era pastor. Aquele não era mais pastor. A gente temos que entender que as nossas atitudes, ela fala mais do que a nossa boca. Não é simplesmente a pessoa confessar: ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não diga, deixa o povo dizer. E olha, eu fico pensando, o que se passa na cabeça de muitos crentes? Ainda bem, eu estou falando aqui e você está me ouvindo. Pessoas que acompanham o meu canal. Fica dizendo que é mulher de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Ah, eu sou um homem de Deus. Deixa o povo dizer quem tu és, para tu não crescer o nariz e depois ficar assim: eu sou uma mulher, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou mulher de Deus. Rapaz, deixa o povo reconhecer o teu ministério. O que é mais importante é você ser conhecido através, primeiramente, de Deus, e segundo, que as pessoas que lhe acompanham. Mas tem muita gente que tem esse negócio. Arão não morreu como sacerdote, ele podia morrer com as suas vestes de sacerdote. Não, Deus disse: tira essa roupa, ou seja, tira essa unção de sacerdote da vida dele, que ele não é mais sacerdote, ele vai morrer como uma pessoa comum. Pega a veste dele e veste no filho dele. O sacerdote agora é o filho dele, não é mais ele. Tudo isso por quê? A inveja no coração. Eles tinham inveja do seu líder. E acabou isso. Quando alguém estiver feliz na igreja, você também seja feliz. Mas tem gente que não fica. A pessoa está tão feliz. Rapaz, eu estou tão feliz. Que foi? Jesus me deu carro, eu estou aqui, é muito alegre. Aí, eita, dá aquele abraço, aquela alegria. Não. O coração está dizendo: isso é um Cristo. Esse carro não podia ser meu. Tem gente que é assim. A gente tem que entender. Temos que se alegrar com os que se alegram, mas também nós temos que chorar com aqueles que choram. Nós temos que fazer tudo isso. Não adianta. Quando você não reconhece a sua liderança, muitas vezes você sofre e não sabe por que está sofrendo. A Bíblia diz em Romanos 13, e o versículo de número 7, que nós temos que pagar tributos, que deve tributo, e a quem merece honra nós temos que honrar. Temos que honrar as pessoas que merecem honra. Amém, povo de Deus? Não ficarmos de pé, vamos concluirmos o trabalho do Senhor, né? Foi até aqui, e não mais adiante. Pessoal, desse negócio de falar aí. Cuidado, tem profeta. Eu conheço história,
E pessoas aí, viu? Que levantou o vaso e disse até aqui, viu? Não mais adiante. E a pessoa acabou saindo da igreja, saindo do mundo. Cuidado. Quem vai decidir o teu destino é Deus. Não é profeta aqui nessa terra. Amém?